Evangelho de João, capítulo 11, versículos 39 e 40. Nos diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus, vamos ler juntos, amados? Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, o Evangelho de João, capítulo 11, relata um dos maiores milagres realizados por Jesus Cristo. Existem 3 milagres realizados por Jesus que a ciência, as forças do ocultismo, feitiçaria, bruxaria, ninguém consegue explicar de que forma puderam ocorrer. Se nós pensarmos espiritualmente, nós vamos concluir que não há explicação para milagres. Mas esses 3 milagres foram de tal forma impactantes que são estudados profundamente até hoje e se busca encontrar alguma explicação que possa tentar diminuir, quem sabe, o poder sobrenatural de Deus que operou esses milagres. O primeiro grande milagre realizado por Cristo foi a transformação de água em vinho. Amados, os químicos, os estudiosos, os cientistas, eles não conseguem compreender. Nós conseguimos compreender e glorificamos a Deus porque verdadeiramente entendemos, amados, o quanto o Senhor quis nos ensinar a respeito desse milagre. O segundo grande milagre foi a multiplicação dos pães e peixes. Porque a semente Deus multiplica, mas usar o pão, usar o peixe como semente é sobrenatural. E o terceiro grandioso milagre foi a ressurreição de Lázaro. Nós conhecemos a história, amados, sabemos que havia aqui uma situação que precisava de um socorro da parte de Deus. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus era muito amigo da família, Lázaro e das suas irmãs, Marta e Maria. A palavra de Deus não fala quem eram os pais de Lázaro, não fala sobre os demais componentes da sua família, mas a palavra registra que Jesus tinha essa amizade com eles. E eles não apenas valorizavam essa amizade, como valorizavam o poder que estava sobre Jesus. Eles criam, amados, que a situação que Lázaro estava vivendo era uma situação que precisava do socorro da parte de Deus. E que esse socorro seria operado através da vida de Cristo, do poder de Cristo. Tanto que em João, capítulo 11, nós vamos estar apenas no capítulo 11 hoje, diz assim a palavra de Deus, versículo 1, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, de que forma Deus ia operar, ninguém podia compreender. Mas ele disse claramente, esta enfermidade não é para a morte. Amados, quando Deus fala conosco, que Ele vai resolver uma situação, nós ficamos na expectativa de que essa situação seja resolvida da forma que nos agrade, da forma que nos alegre, da forma que entendamos que Deus efetivamente operou no tempo que nós julgamos seja o melhor tempo. Às vezes, amados, nós nos precipitamos em estabelecer, segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, segundo a nossa visão, um tempo para que as coisas ocorram. Só que Deus, Ele não tem compromisso com o nosso tempo. Ele não tem compromisso, amados,
com a premência da solução das circunstâncias que estamos vivendo. Deus não se move, eu queria que você pudesse crer, Deus não se move por força das circunstâncias. Deus se move por força da sua fé. Deus se move por força da sua obediência. Quando você crê e obedece, você está movendo o coração de Deus em seu favor. E é necessário que isso passe a fazer parte da sua vida. Você que faz parte da família de Deus. Ou virá a fazer parte da família de Deus. O que nós precisamos crer e precisamos ter assim, amados, em elevada convicção, em plena convicção, é que Deus opera. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. A palavra de Deus fala, amados, que Jesus recebeu essa informação e Ele não alterou a sua rotina. Eu queria que nós pudéssemos nos colocar na posição da família de Lázaro. Porque diz assim a palavra de Deus, versículo 6 diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, 2 dias. Imagine você precisando de uma intervenção poderosa, neste momento, ou no momento de grande aflição, de grande angústia. Você busca a face de Deus, você pede oração, mas a resposta não vem. Mas quantas vezes nós ficamos assim, esperando o agir de Deus, e quando a circunstância que nós queríamos ver solucionada, resolvida, se efetiva, se completa da forma como não gostaríamos que fosse, nós até pensamos assim: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não ouviu a minha oração? Amados, é difícil nós caminharmos na presença de Deus, estarmos, como já foi dito hoje, estarmos plantados nesta terra bendita, que mana leite e mel, esta terra que é a figura da restauração do jardim do Éden, o lugar onde nós podemos comer do fruto da árvore da vida, porque pudemos adentrar este lugar santo, santificados pela palavra, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, tomados pelo poder do Espírito Santo. Amados, é difícil nós entendermos que a nossa vida, ela está, e sempre estará, nas mãos de Deus, sempre. O salmo que foi lido hoje diz assim: minha alma, volta ao teu lugar de repouso, ao teu lugar de descanso, porque o Senhor te fez bem. Eu não sei o quanto você vai crer nisso que eu vou falar, mas eu vou falar a palavra de Deus, não precisa nem abrir. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, quem souber vem comigo, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí Deus diz assim, ó: inútil, não tem valor, não vai resolver, não vale nada. Inútil vos será, diz a palavra, levantar de madrugada, preocupação, repousar tarde, insônia por causa dos problemas, comer o pão de dores, achar que a situação não vai ser resolvida, o pão de aflição. Inútil, diz a palavra. Se a palavra de Deus diz que é inútil, eu queria que você pudesse crer como eu creio. É inútil. Não é a nossa força que vai resolver o problema. Aquilo que compete a nós, nós temos que fazer, mas aquilo que compete a Deus, não adianta querermos fazer. Não é a nossa preocupação que vai resolver o problema. Não é a nossa ansiedade que vai resolver o problema. Aliás, a palavra de Deus diz que a ansiedade entristece o coração de Deus,
porque é como se nós ficássemos batendo a porta do céu, dizendo: Senhor, opera, Senhor, opera, Senhor, opera. Você vai perder o tempo, você vai chegar atrasado. E tamanha essa é a preocupação da igreja, desde a igreja primitiva, que o apóstolo Pedro diz assim: Deus não retarda a sua promessa. Nós é que a reputamos por tardia. Mas Ele não quer que ninguém se perca. Jesus fala: qual de vós, com a vossa preocupação, com a vossa ansiedade, poderá alterar uma única hora no curso da sua vida, ou acrescentar 1 centímetro na sua própria altura? Amados, se nós não podemos ter o controle de uma única hora da nossa vida, quanto mais da própria vida, se nós não podemos determinar que a nossa estatura se eleve em 1 centímetro, 2 ou 5, por que nós queremos determinar a Deus que Ele haja sobre as circunstâncias da forma como nós temos a expectativa que Ele agirá? Então Ele diz assim: é inútil você ficar preocupado, perder o sono, não conseguir dormir, estar aí se debatendo durante a noite, acordar de madrugada, preocupado porque vai amanhecer e amanhã, segunda-feira, tem problema para ser resolvido. Irmãos, Deus é tão poderoso, tão sábio, que Ele nos prepara o culto de domingo à noite, porque é o culto que antecede a segunda-feira. Mas, para que nós possamos amanhecer na segunda-feira, na certeza de que Ele já estabeleceu a nossa vitória. A palavra que recebemos é alimento, é vida, é poder, é força, para que nós possamos vencer as lutas da segunda, as lutas da terça. Se você se sentir fraco na terça-feira, você vem para o culto de oração, renovar as forças, colocar as causas nas mãos do Altíssimo. Se você já alcançou vitória, vem testemunhar da vitória, receber uma unção poderosa, receber uma oração sobre a sua vida, para que você descanse na noite de terça, você vença a quarta-feira, na quinta você possa receber novamente o pão para alimentar a sua alma, o seu espírito, fortalecer o seu físico, e assim vai. Chega sexta, sábado, os jovens se esquecem de tudo que o mundo oferece no sábado à noite e vêm para a igreja no sábado à noite, já com alegria, porque no domingo pela manhã vão oferecer as primícias da semana para o Senhor, através da escola bíblica. Então, amados, são sequências de trabalhos na casa do Senhor, de cultos, de oração, de estudo da palavra, de louvor, de adoração, para que nós sejamos fortalecidos e a nossa alma possa descansar, porque o nosso espírito, ele quer servir a Deus. Mas às vezes as nossas emoções, nossos desejos, eles querem fazer com que a nossa força resolva as situações, solucione os problemas. E Deus fala que nós temos que descansar, temos que aquietar a nossa ansiedade, a nossa inquietação, fazer cessar a preocupação. Sabe por quê? Porque Ele fala assim: se é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, é inútil porque Deus dá aos seus amados o sono. Deus trabalha no turno da noite. Quantos creem nessa porção? Ele trabalha durante todo o dia, mas à noite Deus opera. Mas a nossa preocupação não vai mudar o dia seguinte. O Senhor disse para Josué: Josué, você vai atravessar o Jordão. Você já conhece essa terra. Você já esteve lá quase 40 anos atrás. Você viu que tem gigantes. Você viu que as cidades são muradas, são edificadas. O povo é de guerra. Mas Josué, você não vai sozinho. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. O Senhor é contigo, meu amado. O Senhor é contigo, minha amada. Ninguém está só. Ninguém está só. Mas Jesus ficou 2 dias ainda naquele lugar, esperando, a tal ponto, amados, que diz assim a palavra de Deus, versículo 21, queria que você acompanhasse. João 11, 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus:
Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deus, se o Senhor tivesse operado, meu casamento não teria morrido. Senhor, se o Senhor tivesse operado, meu emprego não teria morrido. Senhor, se o Senhor tivesse operado no tempo certo, eu não teria passado dificuldades financeiras. O Senhor me daria provisão financeira. Senhor, se o Senhor tivesse operado, essa enfermidade não me causaria dano maior. Senhor, se o Senhor tivesse operado, eu não teria sido perseguido. Senhor, se o Senhor tivesse operado, eu não teria sido desonrado. Se o Senhor tivesse operado, eu não teria sido injustiçado. Senhor, se o Senhor tivesse operado, essa enfermidade não teria cometido meu filho. Senhor, se o Senhor tivesse operado, eu não precisaria ter passado por esses problemas. Mas eu queria dizer para você, meu amado, muitas vezes Deus permite que nós passemos por situações para que nós possamos entender que não é a intervenção do homem, não é o poder econômico, não é o poder financeiro, não é o poder político, não é, amados, a maior força do poder humano, não são as instituições, não é a força do pensamento positivo. O que vai resolver a sua situação é o poder de Deus, é o mover de Deus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amados, às vezes nós julgamos que Deus está chegando tarde. Senhor, o Senhor está chegando atrasado. Deus, quando fechou a porta da arca, fechou por fora, para que ninguém lá de dentro pudesse abrir. Quando Ele fechou, amados, ninguém mais entrava. Ninguém mais. Mas Noé, ele construiu a arca por dezenas de anos. E foi avisando, foi avisando, foi avisando. Se arrependam, se convertam, coloquem as vossas vidas na mão de Deus. Deus está triste com a geração. Deus está triste, Ele vai punir. Deus vai derramar tanta água que vai virar um rio e todos vão perecer. Amados, ninguém acreditou em Noé. A palavra de Deus diz que nós temos que crer em Deus, que é tempo de buscar ao Senhor, que nós não podemos ficar batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, recalcitrando contra os aguilhões. Deus um dia disse para Moisés: ter-se-ia encurtado o meu braço? O meu poder teria diminuído? Eu queria que você pudesse, Isaías 59 diz assim, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. As nossas iniquidades, a nossa incredulidade, as nossas transgressões, nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus, para que Deus não nos ouça. As bênçãos já foram liberadas, dependem apenas de nós. Mas Deus não tem mais o que fazer por mim e por você. Ele fala em Romanos 8,32, fala assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Está falando do Pai, que entregou Jesus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Eu não sei quais são as circunstâncias que você esteja passando, mas eu queria que você pudesse crer, não há problema que Deus não possa resolver. Não há circunstância que você esteja vivendo que ao Deus tocar,
não seja solucionada. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A palavra diz que já faziam 4 dias, quando Jesus chegou em Betânia, faziam 4 dias que Lázaro estava enterrado. 4 dias. E ele não poderia ter ido no segundo, nem no terceiro, teria que ser no 4º dia. Porque a bruxaria, a feitiçaria, o poder das trevas, assegura que até o 3º dia eles conseguem fazer ressuscitar alguém. Mas no 4º dia não consegue. Por isso Lázaro foi ressuscitado ao 4º dia. Para que ninguém pudesse dizer, isso eu também faço. Para que ninguém possa dizer, eu também transformo água em vinho. Para que ninguém possa dizer, eu também consigo multiplicar pães e peixes. Quando Deus quer operar na minha vida e na sua vida, Ele quer fazer-nos entender que a força do homem, qualquer poder disponível na terra, não poderão solucionar para que a glória dele não seja repartida, dividida com ninguém. Eu queria que hoje você pudesse crer. Deus tem controle absoluto da sua vida. Vou repetir que você não ouviu. Ele tem controle absoluto da sua vida. Não há situação que você esteja vivendo que Ele não possa solucionar. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus nos garantiu, dizendo assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. O poder dele não alterou. Jesus salva. Quantos creem nisso? Glorifique a Deus. Jesus liberta. Quantos creem? Glorifica a Deus. Jesus cura. Glória a Deus. Jesus transforma. Batiza com o Espírito Santo. Opera sinais e maravilhas. E está à sua disposição, se você crer, se você meditar nesta palavra, se você estiver plantado nesta terra bendita, chamada Igreja do Deus Altíssimo em toda a face da terra. Ele está à sua disposição para te ajudar, porque Ele disse para mim e para você, sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos. Amados, para quem já enterrou um irmão, para quem já viu um casamento destruído, para quem chegou numa situação que a sua própria força, o seu conhecimento, as suas habilidades, seus dons, sua capacidade, os seus relacionamentos, uma situação que eles já não conseguem resolver, só existe uma possibilidade: buscar socorro. Como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, porque de lá me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, não existe mais em quem buscar. Glória a Deus. Às vezes Deus permite exatamente que nós passemos por circunstâncias que Ele impede até que pessoas que poderiam nos ajudar, nos ajudem. Porque nós reputaríamos a essas pessoas o poder da solução. As irmãs de Lázaro disseram para ele, Senhor, não tem mais jeito, já está enterrado. Já faz 4 dias, já está cheirando mal. Jesus diz assim, queria que você acompanhasse comigo, aquilo que nós lemos. Versículo 40 diz assim, disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Eu queria que você pudesse crer, mas não hoje. Eu queria que você pudesse crer sempre. Quando você se sentir impotente em relação às circunstâncias, quando você sentir que os recursos
dos quais você dispõe já não são suficientes para resolver a situação. Quando você olhar para uma circunstância e disser assim: Deus, Senhor, se o Senhor tivesse operado, eu não teria sido derrotado, as portas não teriam sido fechadas, meu casamento não teria sido destruído, minha empresa não teria quebrado, meu trabalho não teria sido perdido. Às vezes, amados, nós encontramos situações que já nos derrotaram, que nos fizeram sentirmos-nos impotentes diante delas, e começamos a achar, às vezes, que essas circunstâncias fugiram ao controle de Deus, quando na verdade Deus queria que nós estivéssemos crendo e declarando a vitória, para que nós pudéssemos ver a glória dEle manifestar-se em nossas vidas. É necessário abrir o mar? O Deus ao qual servimos é o Deus que abre o mar. É necessária a provisão no deserto? O Deus ao qual servimos é um Deus que sustenta o seu povo no deserto. É necessário abrir o Jordão? Ele abre o Jordão. Mas para tomar posse da terra, para deixar o tempo do maná e viver desfrutando os frutos da terra prometida, não basta apenas estar na igreja, não basta apenas fazer parte do Israel de Deus, porque todos os que saíram do Egito atravessaram o Mar Vermelho, mas nem todos atravessaram o Jordão. Só atravessaram o Jordão aqueles que creram nas promessas. E existem atitudes que nós precisamos tomar para que nós possamos ver a manifestação do milagre. Eu queria que você pudesse se colocar agora diante de um túmulo lá em Israel. E os túmulos lá eram cavados nas pedras, como se fossem cavernas. E era colocada uma pedra redonda, que para enterrar se rodava ela, e para que o mau cheiro não exalasse fora, depois se colocava, voltava para o lugar. Essa pedra era tão pesada que muitas pessoas precisavam estar ali para mover a pedra, para tirar a pedra. Quando Jesus ressuscitou, diz a palavra que os anjos moveram aquela pedra, dizendo que o poder de Deus move qualquer pedra. Mas existem atitudes, posições que nós precisamos tomar. Mas quando Jesus olhou para a situação que a família de Lázaro estava vivendo, para os judeus que estavam ali falando assim: por que ele não chegou a tempo, por que não salvou Lázaro? Eles já haviam se esquecido de que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A minha vida e a sua vida pertencem ao Senhor, e nós vivemos para a glória de Deus, amados. Deus só vai operar em nossas vidas aquilo que for para a glória dEle. Se você achar que a glória é por causa do seu conhecimento, do seu talento, do seu dinheiro, dos seus relacionamentos, você é amigo de poderosos, Deus não precisa operar. Talvez Ele tenha que tirá-lo de lugares altos, colocá-lo às vezes no chão, para que você possa entender que só Ele pode novamente te colocar em lugares altos. Jesus disse assim a todos que estavam com Ele, versículo 39, tirai a pedra. Irmãos, os milagres não acontecem porque nós não cremos o suficiente, não agimos o suficiente, não tomamos atitude suficiente para que os milagres ocorram, porque existem pedras que impedem o operar de Deus em nossas vidas. Eu não sei se você está precisando de um milagre, eu não sei se você crê em milagres. Se você serve ao Senhor, eu creio que você creia em milagres. Quantos aqui creem em milagres? Levante a mão e glorifique a Deus. Quantos creem que o nosso Deus é um Deus de milagres? Glória a Deus. Que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Glória a Deus. Seja louvado o nome do Senhor.
Por que muitas vezes o milagre não acontece? Sabe por quê? Porque tem uma pedra no nosso caminho, impedindo a nossa vitória. E Deus disse para mim hoje à tarde, estava buscando de Deus uma palavra. Ele disse assim: chegou o tempo de tirar a pedra. Chegou o tempo de tirar a pedra. Eu não sei qual é a pedra, não importa qual seja. Eu relacionei aqui algumas pedras que muitas vezes nós nem sabemos que estão impedindo a nossa vitória. A primeira delas é a pedra da incredulidade. Se você não crer, se não tiver fé, você não pode agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai ver se manifestar a glória de Deus. Amados, a fé, ela é sobrenatural. E para permanecer na presença de Deus, nós temos que permanecer crendo, porque diz a palavra de Deus que Ele é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que creem nele. Quantas vezes nós deixamos de viver milagres porque não cremos? Um dia Deus me disse assim, fevereiro de 99, Deus me disse, no dia que nós chegamos assim, aquilo que se chama o fundo do poço, o lugar mais fundo de um vale terrível chamado Vale da Pindaíba, lugar mais fundo, não tinha mais o que fazer, era fevereiro. Deus disse assim, em abril, Deus usou um profeta, em abril estarei abrindo as portas. Mas para quem chegou no fundo do poço, no lugar mais fundo do Vale da Pindaíba, de fevereiro para abril passa rapidinho, não passa? 60 dias, amado. Olha que coisa simples. Você não tem mais recurso, você não tem onde mais buscar socorro. Aí Deus fala assim, tenho contemplado a sua situação, falando da casa. Em abril estarei abrindo portas. E você diz assim, glória a Deus. Quando chegou o mês de abril, Ele prometeu, Ele cumpriu. Como nós vivemos de fevereiro até abril, irmãos, nós ficamos, não é só sem dinheiro, ficamos sem carro, Deus tirou tudo. Sem carro, íamos para a igreja a pé. A igreja ficava agora a igreja é pertinho de casa, e dá para vir a pé. Vir a pé agora não é benefício nenhum. Não é demonstração de dedicação nenhuma. Dá para vir até de salto alto. Mas 2,5 km não dá para ir de salto alto. Não dá para pôr terno. Você vai chegar lá suado. Nós saímos de casa às 4 horas da tarde para o culto das 7. O Dudu levava o teclado a tiracolo. Nós íamos lá com alegria, porque sabíamos que nós estávamos buscando a face do Deus que opera milagres. Às vezes, amados, negligenciamos na obra, nos esfriamos. Mas se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Quando você não crê, quem não crê duvida, e quem duvida entristece a Deus. Tira essa pedra da incredulidade, não importa qual seja a circunstância. Outra pedra, autossuficiência. Irmãos, a igreja está cheia de crente autossuficiente. Eu não preciso de Deus, eu resolvo do meu jeito. Eu sei que jeito resolver isso, vou na força do meu braço. Eu sou mais eu. Não, comigo é tranquilo. Tiro de letra. Outra pedra, confiança no homem. Autossuficiência, você confia em você. Confiança no homem, você confia em outro. Deus fala assim, que aquele que confia no homem, ele é maldito. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. Jeremias 17. Se a sua confiança não estiver em Deus, não precisa pedir. Não precisa pedir. Outra pedra, tradição. Amados, tradição. Lá em casa sempre foi desse jeito. Meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, meus filhos são assim. Lá em casa
Não muda. Nós sempre resolvemos desse jeito. Mas Samuel foi ungir Davi. Ele tinha aprendido a respeito das escolhas de Deus com Saul. Diz a palavra que Saul era o homem mais bonito, mais alto, mais forte de Israel. Ele era ali o top. Aí, motivo de oração de todas as varoas de Israel. Senhor, me dá o Saul. Dá o Saul. A palavra de Deus não fala como que Isaac era, mas fala como que Saul era. Aí Samuel entrou na casa de Jessé. Deus falou, aquele que eu escolhi está lá na casa de Jessé. Entrou Eliabe. Eliabe entrou, Eliabe era alto, bonito e forte. Samuel já foi pegar o azeite. Chegou lá, disse, agora eu vou pegar o azeite. Quando ela pegar o azeite, porque tinha certeza que era ele o escolhido. Deus falou, Samuel, espera um pouquinho, Samuel. Saul é Saul, o homem segundo o meu coração é outro homem. Não atentes para a sua altura, nem para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Irmãos, era a segunda unção de Samuel, ele já tinha tradição. Deus faz assim, escolhe os mais altos, os mais bonitos. Então, acepção de baixinhos, acepção de gordinhos, acepção de fracos. Deus falou, para um pouquinho aí, não é desse jeito não, meu. Vamos, a tradição, o repertório que nós temos, antes de conhecer a Deus, ou coisas que já ocorreram na caminhada com Deus, ele muda-se a cada dia, como se renova a cada dia, a cada amanhecer, a palavra de Deus, as misericórdias de Deus. Não é por tradição, é pelo operar de Deus da forma como Ele quer que seja operado. Uma outra pedra que impede a vitória do povo de Deus se chama ignorância. Em relação à palavra de Deus, falta de conhecimento. Se você não conhecer a palavra, você vai ser derrotado em muitas circunstâncias que você não seria se conhecesse a palavra. Às vezes a nossa insegurança vem exatamente porque não conhecemos a palavra, não conhecemos as promessas, não conseguimos liberar uma palavra, orar a palavra, crer na palavra, porque não conhecemos quando as circunstâncias são adversas. Deus fala que a palavra dele não volta vazia, liberou a palavra, ela prospera naquilo para que foi enviada. Se hoje Deus disse, chegou o tempo de tirar a pedra, eu queria que você pudesse crer, Deus vai tirar a pedra. Deus vai mover os céus e a terra em seu favor. Você é amado do Deus Altíssimo. Você precisa de um milagre. Deus vai tirar a pedra. Mas você precisa entender que pedra é essa. Outra pedra, irmãos, falta de perdão. Uma grande parte dos crentes não alcança a vitória porque não perdoa. Não consegue perdoar. Irmão não perdoa irmão em Cristo. Irmão não perdoa irmão de sangue. Estou falando de crentes. Irmãos não perdoam marido, mulher, pais e filhos. Amados, se nós carregamos essa pedra, que é uma das pedras mais pesadas que um crente carrega, que é a falta de perdão, nem a sua vida financeira, a sua vida material pode ser abençoada, porque Deus diz assim, que se você vier ao altar, trouxer a sua oferta e se lembrar que alguém tem algo contra ti, algum irmão tem algo contra ti, você tem que deixar a sua oferta e ir lá se reconciliar com ele, para que você alcance vitória. Irmãos, Deus está fazendo um rebuliço no nosso ministério. Vou repetir. Deus está fazendo um rebuliço no nosso ministério. Deus está operando uma obra tremenda, poderosa. Os irmãos não têm noção dos projetos de Deus que Ele nos trouxe para o nosso ministério. Eu creio que daqui a 1 ano, 2, 3, 5, você não vai conhecer mais esse ministério. Não que ele vai mudar, ele vai crescer. Vou repetir, vai crescer. Vidas serão alcançadas. Irmãos, culto de jovens, vou falar só de Votorantim, culto de jovens, mais de 200 jovens. Ninguém crê, né? Culto de jovens, mais de 200 jovens.
De casais, mais 200 casais. De crianças, irmãos, Deus vai ter que mandar babá, monitor para cá, porque vai lotar de crianças. Adolescentes serão ensinados e crescerão na presença de Deus. Órfãos e viúvas serão amparados, amados, cuidados. Vidas serão alcançadas poderosamente, fronteiras serão alargadas. Deus vai levar o nosso ministério para os 5 continentes. Quantos creem nessa porção? 5 continentes. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Você precisa participar dessa obra, você precisa ser um dos tais. Você não pode andar carregando um peso da falta de perdão. Você precisa se reconciliar. Primeiro com Deus, depois com os irmãos. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos de sangue, precisam se reconciliar para que possam desfrutar do melhor da terra. Irmãos, jovens nossos e obreiros nossos, eu creio nisso, serão levados para o outro lado do mundo para servir a Deus. Vão aprender lá e vão voltar para ensinar aqui. Amém, amados? Vidas sairão de lá, obreiros sairão do outro lado do mundo, virão aqui para compartilhar conosco aquilo que Deus nos tem dado. Nós vamos aprender com eles, eles vão aprender conosco. Deus vai plantar nossas vidas em terras férteis, benditas. Porque o que Deus nos deu é muito grande. E Ele vai operar poderosamente. Você precisa ser um dos tais. Tire a pedra da falta de perdão. Tire a pedra da incredulidade, da autossuficiência, da confiança no homem, na tradição, da falta de conhecimento, da palavra. Que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. E a última pedra. Tire a pedra da precipitação. Espera Deus operar. Não tente fazer indo à frente de Deus. Nós louvamos, é Jesus quem vai à frente. Irmãos, se nós estivermos à frente dele, ele não vai estar atrás de nós. Vai estar atrás de nós. Nós temos que seguir as pisaduras dele. Precipitação significa lançar-se num precipício. Quando nós nos precipitamos, nós não sabemos aonde vamos parar. Precipitar é antecipar o tempo, e Deus não opera fora de tempo, Deus não se atrasa. Deus não retarda a sua promessa. Deus manifesta o seu poder. Então eu queria que você pudesse crer. Deus vai operar e nós vamos louvar a Deus dizendo assim: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso desse milagre, Senhor. Deus vai operar esse milagre. Sabe por quê, amados? Porque Ele está apenas esperando que nós creiamos nele, para que vejamos a glória dele. Tirai a pedra. Diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo no versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Hoje Deus chama a existência na sua vida aquilo que não existe. Hoje Deus opera o poder da ressurreição sobre as circunstâncias que você olhou para e disse assim: estão mortas. Situações que você está dizendo assim: não tem jeito. Deus hoje diz: tira a pedra e verás o milagre, verás a glória de Deus. Você não tem forças, o Senhor te fortalece. Você só tem que crer. Pastor, a minha fé é pequena. Jesus fala que ninguém precisa de uma fé maior do que um grão de mostarda. Esse grão de mostarda, quando é lançado na terra, diz a palavra que ele se torna uma das árvores mais fortes, mais saudáveis, mais frondosas. Pegue esse pequeno grão de mostarda da sua fé e lance hoje na terra fértil do Evangelho, na terra do poder de Deus.
E você colherá dos frutos da sua fé. Porque chegou o tempo de tirar a pedra e você alcançar a sua vitória. Está desanimado? Deus chama a existência a sua força. A situação está sepultada, Deus vai fazer ressuscitar. Pastor, meu casamento está quase morrendo, Deus ressuscita. Pastor, as portas de emprego estão fechadas, Deus abre portas e ninguém fecha. Deus abençoa. Pastor, há uma enfermidade na minha vida, Ele tem poder para curar. E quando Ele manifestar o seu poder sobre a sua vida, o seu físico, você vai entender que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Seja qual for a circunstância, o Senhor te diz hoje, tirai a pedra, porque se creres, verás o milagre de Deus.